Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuação à nossa avaliação formal. No caso aqui, hoje nós vamos retomar o conteúdo de verbos para vocês responderem as questões 2 e 3. Ontem, terça-feira, vocês responderam a número 1, que não teve vídeo, porque afinal era a leitura do texto e interpretação do texto. A número 2 e a número 3 já tem um conteúdo, que é o conteúdo de verbos. Então, nós vamos voltar um pouquinho nesse conteúdo, certo? Para vocês responderem as duas questões. Então, vamos lá? Vou colocar aqui em tela cheia para vocês. Muito bem. Então, a nossa revisão começa definindo o que é um verbo. Então, o verbo, ele é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou até mesmo um fenômeno natural. Por exemplo, uma ação. A ação de fazer. Fazer é um verbo. Eu faço a lição, eu estou fazendo a lição, então é uma ação. Por exemplo, fenômeno natural. Hoje vai chover. Então, chover é um verbo, certo? Eu vou, nos demais slides, eu vou passando outros exemplos para vocês. Os verbos, eles também têm tempo, modo, número e pessoa. Então, pode ser passado, presente, futuro, singular, plural, certo? Ele, ela, eu. Então, depende muito, o verbo ele vai estar escrito dependendo muito do seu tempo, por exemplo, assim, chover, verbo chover. Se eu quero fazer uma frase no passado, ontem chover? Não, ontem choveu. Então, modificou, tá vendo? Por quê? Porque ele está no passado. Se eu quero falar amanhã vai chover, continua a chover, porque faz aí a concordância, certo? É, amanhã choverá, dependendo então da frase, você tem essa modificação. E claro que tem também essa questão do plural, do singular, o verbo estar. Eu estou, singular. Nós estamos, plural. Então, estou e estamos vem do verbo estar. Um está no singular e o outro está no plural, tá? Então, depende muito da frase em que esse verbo está empregado, ok? O verbo, ele é classificado em primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira são verbos terminados em ar. Então, todos os verbos terminados em ar é primeira conjugação, certo? Os verbos terminados em er é segunda conjugação. E os verbos terminados em ir, or, é terceira conjugação, certo? Então, por exemplo, o chover, que eu dei o exemplo para vocês, ele é uma segunda conjugação, porque termina em er. O estar, né, que eu também coloquei aí o exemplo do estar, ele é a primeira conjugação, porque ele termina em ar. Continuando, a estrutura do verbo. A palavra, né, ele tem um radical, certo? O que que é o radical? É a parte que geralmente mantém-se fixa, né, que não modifica. A vogal temática, que mostra a conjugação, se vai ser a, e, i, né? Que é o ar, er, ir. E conforme apresentamos lá naquelas três conjugações que eu mostrei para vocês. E aí tem a terceira parte da palavra, que são as desinências. As desinências, elas marcam o tempo, o modo, o número e a pessoa. Eu vou mostrar para vocês depois uma tabela, vocês vão entender melhor. Então, o verbo, no caso aí, a estrutura dos verbos. Então, tem o radical, a vogal temática e a desinência. O verbo sofre flexões, ou seja, é modificado de acordo com o contexto em que está inserido. Lembra que eu falei para vocês? Então, ele muda dependendo do contexto da frase, levando em consideração seu tempo, seu modo, o número, né? Plural, singular, primeira, segunda, terceira pessoa, né? Eu, que é a primeira pessoa, ele, ela,
eles e elas, nós, a fim de adequar-se ao restante da frase, ou seja, deixar ali a frase com concordância. Então, quando o verbo ele está empregado corretamente, significa que a frase ela tem uma concordância verbal. O verbo está concordando com a frase, né? Com o número, com a pessoa, com o tempo, certo? Aqui, ó, eu tenho uma tabela. Olha lá o que eu falei. Por exemplo, o verbo brincar. O radical, ele não muda, tá vendo? Aqui tem o brincar e o brincamos. Então, aqui você já tem o verbo e uma palavra aqui que, digamos assim, deriva desse verbo, né? Então, o radical fica o mesmo, tá vendo? A vogal temática também, a vogal temática aqui. E o que muda é a desinência, que é o final, ó. Que aí seria o R vem para cá e o mos vem para cá. Então, é assim que é feita a estrutura da palavra do verbo, certo? Seja ele aqui terminado em ar, e, or, ou terminado aqui no final, no seu tempo, modo, pessoa. Então, aqui você tem o brincar, que fica, né? Nós brincamos. Não tem como eu colocar, por exemplo, nós brincar. Não tem concordância. Então, para eu colocar o nós, eu teria que mudar o verbo para ele ter concordância. Então, fica nós brincamos. Se fosse, por exemplo, eu brinco, então eu brinco. Ou, por exemplo, eu brinquei ontem. Então, como foi ontem, ele já mudou. Eu brinquei. Eu vou brincar amanhã. Então, dependendo de como é a frase, o verbo ele tem que estar empregado corretamente para que haja concordância verbal. Então, aqui nós temos o correr e o correram. Então, eles correram, né? Não dá nem nós, ó. Nós correram? Não. Eles correram. Nós corremos. Tá vendo? Tem que concordar. No caso aqui, a gente está concordando com a pessoa, né? E no caso aqui, plural, certo? Notem que o radical é o mesmo. A vogal temática também permanece, mudando somente o final, certo? O partir também, ó, você tem o radical, que é igual, aí na vogal você tem o i, que é a vogal temática, e o final que muda. Então, notem que é sempre o final que vai concordar com a frase, né? Nós partiremos. Eu irei partir. Então, dependendo aí da frase, de como ele é empregado, vai mudar o final do verbo. Continuando. Agora eu vou dar alguns exemplos. Eu vou usar o tempo verbal, acho que é a questão 2 é para vocês identificarem o tempo verbal, ou é a 3. Deixa eu pegar aqui a avaliação para eu ter certeza. Não, a número 3. A número 3 vocês vão ter que pôr o tempo do verbo. Ou seja, se ele está no passado, no presente ou no futuro, certo? Então, lá na prova vai ter, eu até deixei o verbo destacado, tá? Para vocês identificar se ele está no passado, no presente ou no futuro. Professora, como eu faço isso? Muito simples, você vai ler a frase. Eu brinquei com meu amigo ontem. Então, eu brinquei, eu já brinquei, é passado. Eu brinco com o meu irmão. Naquele momento, ó, eu brinco com o meu irmão. Então, é presente. Nós brincaremos amanhã à tarde. Então, notem que o verbo, ele está concordando com a frase. Ele está concordando quando é plural, né? Nós brincaremos. Ele está concordando quando é singular. Ele está concordando com a pessoa. Eu brinquei, nós brincaremos, certo? Então, notem que as frases, elas estão concordando, né? Existe uma concordância com o verbo. Então, o brinquei, o brinco e o brincaremos vem do verbo brincar. No passado, no caso, nessa frase, fica eu brinquei. No presente, eu brinco. E no futuro, nós brincaremos, certo? Agora, na número 2 da atividade da avaliação formal, fala dos verbos de ação. O que é o verbo de ação? É uma ação, é aquilo que você faz. Então, por exemplo, pensar. Você está pensando, você está fazendo, praticando a ação do pensar.
Então, pensei em você todo o dia. Então, eu fiz essa ação de pensar. Então, o pensei, ele vem do verbo pensar, certo? Dividir, vamos dividir o dinheiro. Então, você está dividindo, você está fazendo uma ação. Lutar, eles lutaram no recreio do colégio. No caso aqui, ó, lutaram. Esse lutaram, ele é do passado. Sempre que termina com AM é passado. O A, o O com o tio é futuro, é lutarão. Eles lutarão no recreio. Aí é com tio, que é futuro. Passado, eles lutaram, é com AM, certo? Vamos almoçar agora? Então, eu estou fazendo, né, praticando a ação de almoçar. Minha sobrinha nasceu. Aconteceu, é um acontecimento, é uma ação que aconteceu. Você acredita em bruxas? Ou seja, ele é uma pergunta, aqui no caso, né? É o acreditar, ou seja, você ter a ação de acreditar ou não, certo? Então, notem que pensei vem do verbo pensar, o dividir não mudou por conta da própria frase, não precisou mudar o verbo. O lutaram vem do verbo lutar, o almoçar também, nessa frase, ele coube, né, certinho, ele concordou corretamente para você usar a palavra, o verbo almoçar. Minha sobrinha nasceu, o nasceu vem de nascer, e o acredita vem do verbo acreditar. Então, na 2, vocês vão ter algumas frases onde o verbo ele vai estar em negrito, ele vai estar de acordo com a frase, e aí você vai ter que colocar o verbo que é terminado em ar, er, aqui ó, ar, ir, er, certo? Então, você tem a frase lá na avaliação formal, e aí você pega o verbo que está ali na frase, vê como que ele está empregado ali e coloca o verbo de ação. No caso da avaliação, eu coloquei um exemplo nas duas questões. Então, por exemplo, nessa questão 2, que você tem que escrever esse verbo de ação, a frase A é assim: o menino dorme. Na frase, qual que é o verbo? O dorme. Dorme vem do verbo dormir, certo? Aí você vai ver, o sapo pula. Qual é o verbo aí do pula? As aves voam no céu. Qual é o verbo? É o voam, mas como que ele é nessa forma aqui, ó? Terminado em ar, er, ir. A máquina lava roupa. O lava, né? Ele vem de qual verbo? Como que escreve esse verbo? Então, lembra sempre dessa dica. Esses verbos, eles vão estar empregados corretamente na frase e sempre que pedir, coloque o verbo. Ele sempre vai terminar em ar, er, ir, or, tá bom? E também na 3, que é para vocês colocarem tempo presente, passado ou futuro, eu coloquei já a letra A. O pai conviveu com seus filhos. Então, ele conviveu, já foi, é tempo passado. Aí você vai colocar: moro perto de Belo Horizonte. Esse moro é passado, presente ou futuro. As crianças correram no pátio da escola. E aí, esse correram com AM é passado, presente ou futuro? Joana irá ao supermercado com Pedro. É passado, presente ou futuro? Certo? Então, é isso que vocês vão fazer na 2 e na 3. Então, aqui, agora é com você. Responda as atividades 2 e 3 da avaliação formal de língua portuguesa. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que eu estou à disposição no grupo do WhatsApp. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, tá? Mas tá bem simplesinho. Eu coloquei os exemplos lá na avaliação formal, coloquei até uma explicaçãozinha na avaliação formal para ajudar vocês a responder. Então, por hoje é isso, certo? Respondam as duas questões. Amanhã tem mais e mais uma vez, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo e até amanhã.